Seja bem-vindo e que Deus te abençoe e te use. Graça e paz, queridos. Queridas, tudo bem? Como foi o dia hoje? Abençoado? Vitorioso? Bastante para aplaudirmos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Todo louvor, toda glória e honra ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Estou muito agradecido a Deus. Eu acabei de falar com a minha esposa, vindo para cá, então desde que saí de lá aqui, fiquei ali um pouco ainda conversando com ela. E eu sei que com as suas orações, com a sua ajuda e amor, a minha esposa vai superar a minha falta com ela. Amanhã é aniversário dela. Quem promete me ajudar, né? Pode louvar a Deus, ele já está dando vitória, viu? Ele já está dando vitória. Ela disse, querido, eu já estou acostumada já. O fato de você estar viajando não está. E sempre eu sofro um pouco, mas eu acho que agora eu estou sofrendo mais. Talvez pela idade, não sei, não estou sofrendo mais. E por favor, me perdoe. Esteja, apesar disso, esteja certa do meu amor por você. Eu sei, eu estou certo, mas mesmo assim. Então tá bom, graças a Deus. Foi muito bom. É uma bênção de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, viu que nós precisaríamos de família, né? Precisaríamos, então Ele fez que fosse assim. Graças a Deus. E eu imagino que muitos de vocês, nos seus pedidos, muitas bênçãos têm a ver com a família, né? Tem a ver com a família. E foi Ele que criou. Família é criação, é invenção dEle. E deve ser conduzida dentro do propósito dEle, dentro da vontade dEle, sob a direção dEle. Graças a Deus. Tem alguém que está pela primeira vez? Tem alguém que está pela primeira vez? Não, todos já estão. Ou tem alguém que não veio nenhum dos dias, nem domingo, nessa campanha? Tem alguém que não veio domingo, nem ontem? Tem alguém? Temos uma pessoa, 2, 3, mais. E já sabe qual é a pergunta? Posso fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos, para que as pessoas que estão pela primeira vez possam receber um pouco? Sim. Posso? Estou autorizado? Estou, irmãos? Amém? Então, por causa de vocês que não puderam vir nem domingo e nem segunda, nós faremos uma breve recapitulação daquilo que nós estamos vendo na Palavra de Deus. Já vimos domingo e ontem, né? E daremos continuidade hoje. Nós começamos com Hebreus 13:8, onde o escritor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E lemos em Marcos capítulo 11, naquele incidente quando Jesus está indo com os discípulos e ele teve fome, vendo uma figueira perto da estrada, foi lá ver se nela tinha alguma coisa, chegou lá, só tinha folhas, porque não era tempo de fruta. E no entanto Jesus amaldiçoou aquela figueira, apesar de não ter fruto, porque não era tempo. E nós falamos que Jesus amaldiçoou aquela figueira por causa da hipocrisia dela, senão ele teria que ter amaldiçoado também as outras figueiras que também não tinham fruto. E falamos que para recebermos vitória, para termos uma caminhada vitoriosa com Jesus, para aprender a fazer a nossa fé funcionar, existem 3 pré-requisitos ali naquele texto. E o primeiro pré-requisito é não ser hipócrita. Nós devemos ter cuidado de não tentar impressionar Deus com a nossa espiritualidade. Deus não se deixa impressionar por nada, porque Ele nos conhece numa totalidade. É ou não é? Antes que existíssemos, Deus já nos conhece numa totalidade. Então não precisamos tentar impressionar Deus com a nossa espiritualidade. Ao contrário, nós precisamos muito chegar diante de Deus com sinceridade, com interesse de coração. E se há alguma coisa que nós precisaremos falar a respeito de nós e da nossa fé, é da nossa impossibilidade
é da nossa pouca fé, é da oscilação da nossa confiança, é do nosso pouco conhecimento dele e da palavra dele. Então, se nós queremos, se alguma coisa vai contribuir, então é por causa do nosso reconhecimento que isso nos leva à completa dependência de Deus. Não é que Deus assim, se a gente reconhecer que não é nada, então Deus, para compensar, Ele vai dar. Não, não é isso não. É porque então nós estamos demonstrando completa dependência de Deus, e isso é bom para nós. E isso é importante para nós. Por isso nós precisamos então, a hipocrisia, nós falamos que a hipocrisia é um pecado repugnante diante de Deus e dos homens. Até aqueles que não acreditam em Deus têm dificuldade de tolerar o pecado de hipocrisia. E hipocrisia é um pecado próprio de pessoas religiosas. Então nós precisamos ter bastante cuidado. E o segundo pré-requisito é ter a fé tão somente em Deus. No outro dia, quando voltaram de Jerusalém, os discípulos, então, que tinham ouvido Jesus amaldiçoar a figueira, quando olharam para a figueira, ela estava seca, e o evangelho diz que estava seca desde a raiz. Pedro falou: Senhor, olha a figueira que amaldiçoar, secou-se. Então Jesus disse o quê? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Nós sabemos que Deus pode absolutamente todas as coisas. Pode? Absolutamente? Pode. Ele pode todas as coisas. Mas então, por que é que um às vezes recebe a bênção de Deus e outro não? Nós já vimos muito isso, né? Pessoas dando testemunho que recebeu milagres, coisas extraordinárias de Deus, às vezes outra não. Cremos que Deus estabeleceu alguns princípios. E um desses princípios é colocar nossa fé tão somente em Deus. Nós falamos que aquele que coloca a sua fé tão somente em Deus, ele não precisa de representações de Deus. Ele não precisa, por exemplo, quando nós falamos aqui que nós caminhamos e vamos estar fazendo isso, eu dou o primeiro passo, eu dou esse passo de fé, eu dou o segundo, e vamos até dar o sétimo passo, depois continuaremos a nossa caminhada com Jesus no nosso cotidiano, amém? Continuaremos. Então isso ajuda na nossa mente, isso ajuda nós a tomar posse da vitória. Mas Deus não tem necessidade disto. Ele conhece o nosso interior e é isso que Ele quer de nós. Então o que nós precisamos é colocar a nossa fé tão somente em Deus. Falamos que Deus não está interessado também no volume da nossa fé. Jesus disse ali que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos transportar monte. Pode dizer: monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então essa necessidade de colocar a fé tão somente no Senhor. E falamos do perigo, da sutileza de desviarmos a fé de Deus para colocar nos objetos. E lembra que eu perguntei se alguém aqui tem fé na oração. O que nós fizemos? Imediatamente levantamos a mão dizendo que nós temos fé na oração. Mas Deus não falou que é para ter fé na oração. A oração da fé que funciona, que cura o doente, que ressuscita os mortos, a oração da fé que funciona não é a oração feita com a fé na pessoa que ora, no ambiente em que se ora, mas é a oração feita com a fé em Deus. Por isso, tende fé em Deus, disse Jesus. Citamos também Isaías quando ele disse: para que me creais. Então, o propósito de Deus é que criamos nele, e Deus não está interessado no volume da nossa fé, mas em quem colocamos a fé e o que cremos. Em quem cremos e o que cremos. Então daí a necessidade de estudar a Bíblia, de conhecer princípios da palavra de Deus, para que a gente possa então ter bastante segurança em quem eu creio e o que eu creio a respeito desse Deus tão maravilhoso, único, né? Então falamos sobre isso. E também compartilhamos sobre o terceiro pré-requisito. Qual é o terceiro mesmo? Hein? Ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Vamos repetir isso? O terceiro requisito é ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Irmãos, é impossível exagerar a respeito da importância de perdoar quando você está pensando em saúde. Alguém aqui está orando por saúde sua, da família? Tem alguém que está orando? Então,
boa parte, talvez a maioria de nós. Dentre os meus pedidos está a saúde da minha esposa. Estou colocando, estou antevendo a bênção de Deus e como vocês iremos testemunhar da bênção de Deus. Então eu vou nessa recapitulação de hoje, provavelmente hoje é o último dia que eu vou dar mais ênfase aqui nessa recapitulação, no terceiro pré-requisito, e eu vou estar falando algumas coisas que nós não falamos ainda aqui nesse subtópico aqui. Nós falamos que há sem dúvida pessoas religiosas, sinceras, que têm colocado a fé em Deus, mas suas vidas não prosperam e seus alvos não se realizam. São pessoas, via de regra, instáveis e encontram portas fechadas a tudo que intentam fazer. Então nós precisamos ver a importância realmente desse pré-requisito. E eu vou caminhar nos aspectos negativos, causado pelo não perdão, quando nós não perdoamos. Vou dar mais ênfase a isto. Não perdoar é cultivar o ódio. E o que odeia o irmão é homicida, diz a palavra. E o homicida não tem parte no reino dos céus e nem a vida eterna. Não perdoar é deixar que o diabo domine nossas vidas e nossas atitudes para perdas nossas e das pessoas a quem mais desejamos o bem. Não perdoar é manter aberta e exposta ao adversário uma ferida na alma. Não perdoar é apagar o brilho da verdadeira luz em nosso mundo interior. Não perdoar é sufocar a vida nossa e do próximo com acontecimentos e sofrimentos do passado. Não está acontecendo mais. Já parou de acontecer para muitos há muito tempo. Mas pessoas ainda estão a sufocar a sua vida e a vida do próximo com acontecimentos e com sofrimentos do passado. Não perdoar é fechar os olhos para o sabor e a alegria do presente. É apagar as luzes da esperança de um amanhã livre e feliz. Não perdoar é permitir um golpe mortal na esperança do futuro. Não perdoar é ferir constantemente a nossa própria alma e a das pessoas mais queridas nossas. Não perdoar é não viver de verdade e impedir que a vida flua para outrem através de nossa instrumentalidade. Não perdoar é a negação prática do conhecimento de Deus, de sua presença, de seu amor, de seu perdão e de seu poder transformador. Não perdoar é também a negação da ação do Espírito de Deus no coração. É revelação da realidade de trevas no interior da alma. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, diz a palavra de Deus que até agora está em trevas. É o amor perdoador que evidencia nossa nova vida em Cristo, que demonstra se realmente passamos da morte para a vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E quem ama, perdoa. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Não há amor verdadeiro sem perdão e nem verdadeiro perdão sem amor. Deus amou, por isso perdoou e perdoa a mim e a você. E nos dá também o mandamento de perdoar como Ele perdoou. Então, chegue-se a Deus sem hipocrisia, ponha sua fé tão somente em Deus e perdoe, agora e sempre, a todos quantos lhe tenham ferido, magoado ou enganado. Faça-o com a ajuda que Deus dá através do Espírito Santo. Para alguns talvez, quando nós fazemos a oração e fazemos a declaração de perdão,
Para alguns ainda dá um nó na garganta. Para alguns parece que dá alguma coisa aqui travando para liberar perdão. Mas escute você mesmo liberando perdão e deixe o Espírito de Deus ajudar nisso. Amém, povo de Deus? Deixe o Espírito Santo de Deus ajudar. Olhe para Jesus lá na cruz, com os braços abertos, na mais agonizante dor, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembra de Paulo e Silas na prisão em Filipos, por pregar o Evangelho. Então agora foram terrivelmente açoitados e estão amarrados, os pés e as mãos amarrados no tronco, e já à meia-noite, apesar das dores, que estão fazendo? Louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Os demais prisioneiros estão ouvindo. Desculpe a expressão, Deus não aguentou tamanha fidelidade e gratidão, e Ele mandou um terremoto muito especial. Um terremoto que não derrubou as paredes do cárcere, um terremoto que derrubou as cadeias, as correntes das mãos e dos pés, e abriu as portas de todos os prisioneiros. Quando nós demonstramos perdão, quando nós liberamos e louvando a Deus, como fizeram os apóstolos, para exemplo nosso e para a glória de Deus, as prisões da alma principalmente caem por terra. Ouçam, as prisões da alma caem por terra. Nós nos tornamos seres verdadeiramente livres, como falamos ontem, para dar e para receber amor. As prisões caem. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então decida caminhar passo a passo com Jesus. Vivencie cada mensagem, cada passo de sua caminhada com Jesus. Cada mensagem, ela é completa em si. Então, mesmo aqueles que não viram, como já esses que vieram hoje, dê uma breve recapitulação. Você vai poder entender a mensagem hoje. Cada mensagem, cada dia, ela é completa em si. É como um passo, ele é completo em si mesmo, mas ele está relacionado aos outros passos. Se há que é uma caminhada, eles estão relacionados entre si. Daí o meu encorajamento a cada um de vocês que estão tomando posse. A gente tem que falar, é muito conteúdo, a gente fala muito rápido, e nós vamos precisar de fazer como o boi no pasto. Nós vamos precisar aqui, então quando estão ouvindo, é como o boi que está comendo e vai embolando aquilo e vai engolindo o máximo que pode. Mas depois, ao voltar para casa, no cotidiano, vão precisar ruminar isto. Glória a Deus. Amém? Vamos precisar ruminar tudo isso que estamos vendo. Então nosso encorajamento também para adquirir a apostila vai ser passado a preço de custo, e a própria igreja que está fazendo isso. Não queremos um centavo, nem a igreja nem nós. Deus já tem nos dado, amém? Então com esse desejo daquele que quer, mas tem o nosso encorajamento para ler. A gente vai passando um pouquinho, cada mensagem é um pouco daquilo que Deus tem dado. Creio que Deus tem dado isto, entende isto? Creio que Deus tem dado. Creio que Deus tem dado esses princípios simples de fé para aquele que quer uma vida vitoriosa. Então decida isto. Esta pode ser uma caminhada para a saúde, para a sua saúde física, financeira, emocional, moral, relacional e espiritual. Sua, de sua família e dos seus amigos mais próximos. Porque aquilo que nós recebemos de Deus é impossível ficar para nós só. Nós queremos compartilhar. É assim? É assim com você? Recebemos algo de Deus, não aguentamos ficar só para a gente. Queremos compartilhar com a nossa família e com as pessoas do nosso relacionamento, principalmente a partir dos relacionamentos mais estreitos. Então, entre nessa caminhada com Jesus, dê cada passo por fé, ao colocar em prática esses princípios da palavra de Deus para uma vida vitoriosa. Nas lições seguintes, em cada passo de fé, vamos aprender a fazer nossa fé funcionar. Amém? Precisamos disso, e vamos vivenciar por fé e com a ajuda do Espírito Santo os pré-requisitos apresentados. Você vai poder desfrutar de uma caminhada gloriosa com Jesus, passo a passo, não só aqui durante a campanha, mas durante toda a nossa vida. Esse é o sincero desejo do nosso coração, o intenso desejo do nosso coração.
que aprenda isto para o seu bem, para o bem da sua própria família, para o bem das pessoas do relacionamento seu e para a glória de Deus. Ontem nós vimos o primeiro passo, vimos que o primeiro passo é antever a bênção de Deus. E ainda lá em Marcos 11, quando os discípulos ficaram impressionados, e falou, olha, nessa figueira que amaldiçoar secou, Senhor. Jesus tem fé em Deus, e depois ele falou assim, ele ensina, e quando ele vai ensinar, ele diz, olha, e quando estiveres orando, tudo que pedirdes em oração, se disser, né, se tiver fé como um grão de mostarda e disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, então o verbo dizer, e não duvidar no seu coração, e depois o verbo quer, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Depois ele é mais enfático, e ele diz, olha, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim com vocês. Creiam que já receberam, e então receberão. Aqui está o segredo, é crer que já receberam. E eu desejo muito que o Espírito de Deus te ajude a seguir isto. E aquilo que você está colocando, os pedidos que você está colocando, está escrevendo, vamos fazer hoje também, colocar, que você possa colocar esses pedidos como quem antevê já a bênção de Deus. E começa já a experimentar uma vida de gratidão a Deus pela vitória que Ele já deu. Amém? Tome, deixa o Espírito de Deus te envolver nesse espírito de gratidão antecipada, porque você já anteviu a bênção de Deus. Então toma posse disso e começa já a louvar o Senhor. Falamos de Elias, que anteviu a bênção do Senhor, nem ele próprio não vendo, só o secretário dele disse que viu uma pequena nuvem, depois de 3 anos e meio sem chover, e a chuva abundante veio, quando ele disse que já estava ouvindo, já estava escutando o barulho de uma grande chuva. O meu terceiro filho, no primeiro casamento, vocês sabem, eu sou viúvo, né? Estou no segundo casamento. Então, meu terceiro filho, do primeiro casamento, que hoje é chefe da Defensoria Pública em Brasília, ele sofreu poliomielite quando tinha 10 meses. E eu estava viajando, já naquela altura, viajando como sempre, né, pastor Chico? E quando eu cheguei em casa, o Espírito de Deus, eu viajei de ônibus, quando cheguei, peguei um táxi lotação, e moro no Gama, então quando cheguei, desci do táxi lotação que via o teto do barraco onde eu morava, o Espírito de Deus me mostrou que alguma coisa horrível teria acontecido em casa. E eu parei e disse, Senhor, seja o que for que tenha acontecido, me dê força. E eu pensava, um dos meus filhos teria morrido. O marginal teria entrado em casa, minha esposa poderia ter sido estuprada, alguma coisa terrível. Falei, Senhor, me dê força, seja o que for, me dê força. Então eu tomei posse da bênção e cheguei. Quando cheguei, os dois mais velhos vieram encontrar comigo. Papai, mamãe chegou. Chegou de onde, filho? Do hospital, papai. E eu pensei, então é ela, é alguma coisa com ela. Nem pensei no bebê de 10 meses. Então, quando entrei, ela não veio encontrar comigo. Quando cheguei na cozinha, ela estava no fogão. E aí, cabeça baixa, só virou, me abraçou e começou a chorar. Eu falei, bem, pode me falar. Estou preparado, o Senhor já me mostrou. Pode me falar. E eu falei, o que aconteceu? E ela disse, é o Emer. Eu falei, ele morreu? Ela disse, não, mas está muito mal. Eu disse, o que aconteceu com ele? Ela disse, eu acho que é poliomielite. Eu falei, ele não era vacinado? Ela disse, não era vacinado. Senti tanto ódio de mim. Que pai que eu sou. Que terrível pai que eu sou. Eu não vacinei meu filho. Mas não apenas isso, eu fiquei com ódio de Deus. Eu saí dali da cozinha, entrei no quarto. E eu fiquei imaginando meu filho na cama. Porque ela então me disse, olha, ele não mexe com as mãos, os braços, não mexe os pés, está completamente paralisado. E eu pensei, meu filho vai crescer, vai ser um homem então aí, desse jeito. Que situação horrível. Dependendo das mãos dos outros, né? E tudo para viver. Por causa de uma negligência, de um descuido. E eu pensei, Deus podia ter me ajudado nisto. E eu voltei para a cozinha. Eu disse, bem, quer saber de uma coisa?
Se Deus não quiser curar nosso filho, também não precisa deixar vivo. Pode levar de uma vez. Mas dentro de mim, eu estava falando pior. Dentro de mim, minha alma estava falando com Deus: mata e come. Minha esposa não respondeu nada. Só olhou para mim com ar de misericórdia de mim. Eu voltei para o quarto. Tornei a ficar imaginando o meu filho ali daquele jeito na cama. E aí eu me vi olhando para mim e disse: é tão importante, é tão bom não ter nenhum defeito. Fiquei olhando e o Espírito Santo, com uma voz tão meiga, tão preciosa, tão amável, então disse: filho, você não tem nenhum defeito. Eu falei: Senhor, eu estou falando fisicamente. E ele repetiu, falou 3 vezes: mas você não tem nenhum defeito. Eu disse: talvez por isto, embora eu falasse que eu estava falando fisicamente, Senhor, eu tenho tanto defeito. Ele disse: talvez porque você não tem nenhum defeito, você tem dificuldade de se integrar totalmente à minha obra. Eu voltei dali com aquela fala do Espírito. Eu voltei vendo que Deus não estava revoltado comigo e não tinha ficado com raiva da minha revolta e não estava me punindo, mas estava me tratando como filho, estava me tratando com muito amor. Deus nos ajuda a tratar nossos filhos assim, amém? Como pai, seguindo o exemplo dele. Corrige, mas corrige com tanto amor, com tanta sabedoria. E eu ia pregar na igreja ainda naquele dia, na igreja de Cristo do Avivamento. E eu vi que eu poderia pregar. E não dava para visitar meu filho, que disse: visita agora só amanhã, bem. Então tá bom. E eu fui tomar banho, vestir roupa e disse: eu vou pregar ainda. Deus não está com raiva de mim. Então fui e preguei. No outro dia, quando eu cheguei, e é exatamente por isso que eu estou colocando, quando eu cheguei no hospital para visitá-lo, e então ele me viu, me reconheceu, só fez assim com o ventre. Os braços não estendia e nada. E então eu ajoelhei ali ao lado e falei: Senhor, eu quero ver meu filho andar. Senhor, eu quero ver meu filho andar. Quando eu só disse isso 3 vezes, e eu tomei posse da bênção. E então quando eu olhei para o berço, ele fez 2 vezes assim, com os 2 pés. 2 vezes assim. E eu comecei a louvar ao Senhor. Foi uma longa peregrinação. Uma longa peregrinação. Botou tutor longo, da cintura para baixo, nas 2 pernas, com muletas para começar a andar, com muita dificuldade. Hoje ainda uso um tutor longo direito e precisa de ajuda de uma bengala para caminhar. Mas bendito seja o Senhor, é um homem de Deus, como disse o chefe da Defensoria Pública, e não ficou com trauma, está curado, e eu também estou curado já há muitos anos, por causa do amor do Pai. Mas eu tomei posse, eu vou ver o meu filho andar. Estão entendendo isso? Nós falamos ontem de antever a bênção de Deus. Então eu vi naquele gesto ali, como um sinal, e lembrei daquela nuvem de Isaías, e disse: o meu filho vai andar. O meu filho vai andar. Graças a Deus. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Então não é por méritos, assim como eu recebi essas bênçãos e outras tantas, não por méritos. Então você também pode receber. Não é por mérito, é pela graça de Deus. Vamos, nem seguir esses princípios nos faz merecedores, concorda? Não pense que seguindo esses princípios, então nos tornamos merecedores. Não, nós não jamais seremos merecedores. Tudo é pela graça, tudo é pela graça de Deus. Então, anteveja a bênção, escrever ali o seu pedido, creia, confesse a bênção, declara, não duvide no coração, mas creia, e então anteveja a bênção de Deus e vai acontecer. Graças a Deus. Então fizemos aí essa recapitulação, e eu quero que você abra a Bíblia comigo hoje. Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, versículo 14. Especialmente a minha atenção aí, ele está nessa expressão: prossigo
para o alvo. Qual é a expressão? Prossigo para o alvo. E eu quero que você tenha bastante atenção para entender o que creio ser de Deus a respeito disso. A importância de estabelecer alvo. Então esse é o segundo passo. Estabelecer alvos para a vida e para a bênção de Deus. Se uma criança chega para o pai ou a mãe, criança pequena, chega e pede para o pai: pai, me dá 10 reais. O que a mãe ou o pai faz? Imediatamente. Hein? Para quê? Para quê? Quem que pergunta para quê? Né? Para que você quer? Se a criança não tiver o alvo, é melhor o pai não dar o dinheiro. Se ele não disser para que quer, é melhor não dar. Porque ele pode gastar aquele dinheiro com coisas que pode não ser importante, pode ser ruim para a criança. Então é melhor não dar. Então nós podemos aprender com isto. E nós também podemos e precisamos estabelecer alvos. Deixe eu contar de algumas realidades que vivenciamos. Orei uma vez, nós oramos na igreja, a primeira igreja de Cristo Gama. Recebemos uma carta de um pai na cidade de Catalão, Goiás. Então aquela carta dizia que ele tinha um filho que tinha epilepsia e que estava com crise já há muito tempo, muito a miúdo, já estava ficando com o seu rosto deformado de tanta crise e já não estava mais, já tinha parado com a escola, já tinha tempo. E nós oramos ali, colocamos diante de Deus e tomamos posse por fé. Aquele pai disse que cria que se nós orássemos, Deus ia curar o seu filho. Então nós falamos: Senhor, aquele pai crê, então Senhor, por favor, cura aquele rapaz. E aquele homem depois escreveu-nos uma carta e ele assinou dizendo: o pai mais feliz do mundo. E ele então disse: olha, naquela noite, quando vocês estavam orando, o meu filho deu uma crise de epilepsia. E ele disse: ele virou o rosto para trás. E ele vomitou com o rosto virado para trás. Ele vomitou 7 giletes, lâminas de gilete, 14 alfinetes, um bisturi médico, uma tesoura de unha e um pedaço de couro, virado com o rosto para trás. E aquele pai então disse: meu filho está completamente liberto. Então já está em voltar para a escola, já está com a sua vida social sendo já completamente restabelecida, a sua fisionomia já está modificada, já está perfeita. Louvamos muito ao Senhor. Mas aquele homem não estabeleceu alvo para a bênção de seu filho. Pouco tempo depois, a prima dele, que era um membro de nossa igreja, nos deu notícia do que estava acontecendo. O rapaz agora estava indo para as baladas e estava bebendo, porque agora já estava vida social, então não estabeleceram alvos. Ei, amados, olhem para mim, pensem sobre isto. Muitas bênçãos que buscamos de Deus talvez não nos dá, não porque não possa, não porque não queira dar, mas porque talvez nós não tenhamos estabelecido alvos. Como é que vai ser a minha vida depois dessa bênção? Quantas pessoas oraram por um emprego? Quantas pessoas oraram por um vestibular? Passaram na faculdade e quando foi, esqueceu de Deus. Tem isto ou não tem? Primeira pessoa na minha família que aceitou Jesus e que a partir dele todos nós também fomos. E Deus abençoou a vida dele. Ele tinha 12 anos na época. Então trabalhou como vendedor de doce, como engraxate, tudo. Hoje é diretor de patrimônio do Tribunal de Contas da União. E já há muitos anos, já vai aposentar, pelo jeito vai aposentar mas subiu muito na vida. E começou a estar tão comprometido com tanta coisa, não tem tempo mais. Não tem tempo mais para as coisas de Deus. Quando então vai um culto, nosso meta as reuniões de família, ele vai, chora, sabe que Deus é real, mas a bênção material, a bênção financeira, talvez por falta de um alvo, de uma determinação, de ser fiel ao Senhor, de compromisso com a igreja, acabou deixando de ser bênção espiritual para a vida dele. Uma das coisas que eu coloquei ali: eu vou ver meu irmão de volta. Vou ver meu irmão de volta, servindo ao Senhor. Já está mais próximo. Ainda tem uma irmã que ainda não se batizou. Numa reunião de família, quando falar com ela, ela disse:
Maninho, só estou faltando batizar. Eu já entreguei minha vida ao Senhor. Ele já me libertou do alcoolismo. Só estou faltando batizar. Depois que aceitei Jesus e fiz a minha oração baseada naquela declaração de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Ninguém da minha família partiu para a eternidade sem ter aceitado Jesus como Salvador. E eu espero poder continuar fazendo isso. Então, estabelecer alvos. Como é que vai ser a sua vida depois dessa bênção que você recebe de Deus, que você está buscando? O que é que você quer com esta bênção? Como é que vai ser a sua vida depois disto? Não deixa a coisa solta. Provavelmente numa campanha dessa você está pedindo algo muito importante a Deus, tá? Muito importante. A gente não vai colocar coisas levianamente. Numa campanha dessa você vai colocar coisas que é muito importante, que é muito significativo para você. Não está pedindo a cura para uma dor de dente, não tem problema, se coloca. Mas está colocando coisa muito mais séria, não é, mãe? Muito mais séria. Então, não perca essa oportunidade de estabelecer alvos para a sua vida e para a bênção de Deus. Muitos anos atrás, quando pastoreava a igreja no Gama, no final, nos avisos do culto, eu falei olha, eu falei, vamos orar também, precisamos de uma pessoa, um trabalhador para a chácara, estamos sem uma pessoa para trabalhar na chácara. E no outro dia, uma membro da igreja veio, pastor, ontem eu vi o senhor avisando, pedindo oração para um trabalho. O meu cunhado veio do interior de São Paulo, ele e a minha irmã, ela está cancerosa, está na minha casa, e eles têm 5 crianças, está na minha casa, e ele está sem trabalho, e a minha irmã em tratamento, está muito complicado, e talvez ele podia trabalhar. Fala para vir falar comigo. Então damos serviço para ele lá, vamos lá para a chácara, e a esposa estava internada. E poucos dias depois eu fui com a minha esposa e estava com a Kombi da igreja, e quando chegamos ali, o homem estava capinando ali, e escutei o gemido. Eu falei, bem, essa mulher está morrendo amigo aqui na chácara. E o homem veio até com a enxada na mão. Eu falei, meu irmão, a sua esposa está muito mal e você não avisou para a gente. E para a gente levar para o hospital, você não adianta, pastor. Tem 2 horas que a ambulância deixou em casa. É para morrer em casa. O câncer, ele disse, o câncer já comeu tudo. Intestino, ânus, vagina, já tomou conta de tudo. É para morrer em casa. Eu pensei, meu Deus. Então, precisamos ver se ela está preparada para morrer. Então entramos, falei, bem, vamos orar com ela. Então chegamos, falamos com ela, então li textos como aquele que está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida, né? Se confessar nosso pecado, ele é fiel e justo, e etc. Nunca passou pela cabeça de pessoa alguma aquilo que Deus tem preparado para aqueles que vão herdar a salvação. E ela estava, o colchão era mais estreito do que a cama, aqueles cátares antigos, e ela estava deitada meio de lado, com o rosto meio pendurado, não levantou a cabeça para ver a gente, e aí então a gente falando com ela, e de repente ela virou o rosto, olhando e disse, pastor, tudo isso eu creio, mas eu penso nos meus filhos. Quando eu olhei, todos os 5 estavam aqui, o mais novinho estava no berço, o mais velho tinha 7 anos. Eu desisti de mandá-lo para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu olhei e pensei, essas crianças precisam de mãe. O irmão, o marido dela, um velho, ele tinha casado 2ª vez, viúvo, tinha casado 2ª vez, já bem velho. E eu falei, bem, eles precisam de mãe. Vamos mudar? Eu disse, vamos. E ela começou a colocar a mão no ventre dela. Eu disse, Senhor, nós tomamos posse da cura. Senhor, nós tomamos, repreendeu o câncer. Sai, sai, sai. E saímos. Oramos, saímos. 2 semanas depois, quando voltei na chácara, a água da cisterna tinha acabado. Ela estava andando 400 metros de ladeira, muita ladeira, para lavar roupa lá no córrego que passa no fundo da chácara. Completamente curada. Completamente curada. Poucos meses depois, bonita, muito bonita, perfeita, curada.
Eu ia chegar na chácara. Infelizmente. Fecha isso aí, por favor. Seu amor é grande, você consegue me perdoar. Nós somos como crianças. Nós devemos estabelecer alvos específicos, tanto para as nossas vidas, como para as bênçãos que nós estamos pedindo do papai. Amém? Saber bem para que nós queremos. O que vamos fazer? O que vamos fazer disto? Provavelmente, em termos financeiros, a maioria de nós não precisamos tanto daquilo que nós pensamos que estamos precisando. Nós vamos precisar de ter bem claro os alvos que nós temos. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Tá? Para que aquilo não venha a ser maldição, para que seja de verdade bênção para nós. Eu imagino que, assim como o agricultor, quando planta uma lavoura, ele deve saber quais são os alvos dele. Assim também nós. O tamanho de uma plantação é determinada pelos alvos do agricultor. Se o alvo dele é apenas produzir o alimento da esposa e dos filhos, a lavoura não precisa ser muito grande, né? Não, o alvo é só alimentar, então não precisa ser muito grande. Mas se o alvo do agricultor é poder comprar roupa, calçado, talvez a bicicleta para os filhos ou até um carro, a lavoura vai ter que ser maior. Vai ter que ser maior. Então, são os alvos que determinam o tamanho da lavoura. Assim também nós. Então, são os nossos alvos que vão determinar realmente as bênçãos que nós devemos receber. Isso é também com uma pessoa que planeja viajar. Aliás, deixa eu perguntar, aqui quem me ajuda. Qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa quando vai viajar? Rapidamente, levanta a mão e me fala. Primeira coisa? Fazer a mala. Arrumar a mala. Quem é outra pessoa? Qual a primeira coisa? Saber para onde quer ir. Porque a mala é determinada pelo lugar. Para onde você vai. É o seu alvo. Para onde você está indo. Assim deve ser também com as bênçãos. Se eu não sei aonde que eu estou indo, como é que eu vou arrumar a mala? Alguns dizem assim, o dinheiro para a viagem. Né? O dinheiro para a viagem. Não, até o dinheiro. O dinheiro para a viagem. Por exemplo, agora eu vou para Moçambique esse mês, se Deus quiser. Né? Vou para Moçambique. Então, a viagem para Moçambique é diferente das outras viagens. Antes de ir para Moçambique, eu vou para a Bahia. Chegando daqui agora, eu vou para a Bahia. Então, para a Bahia não precisa muito dinheiro, né? Mas para Moçambique, papai do céu, está caro demais. Está caro demais. Para vir para cá também, quando comprou a passagem bem mais cedo, também não precisou muito, né? Pouco dinheiro. Então, a primeira coisa é saber para onde vai. Mas muitas vezes, nós não sabemos para onde estamos indo. Muitas vezes nós estamos como objeto leve na praia. Vem uma onda, pega, aí leva para o mar. Depois vem outra onda, lança na areia. Vem outra onda, busca. Vem outra onda, joga. E nós estamos então nessa oscilação. Somos jogados na areia, somos levados para as águas. Somos jogados na areia. Não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Amém? Então nós não devemos ficar como objeto leve à deriva das ondas que arrastam e que jogam de volta. Nós precisamos estabelecer algo. Também como alguém aqui já praticou tiro ao alvo? Já brincou? Já praticou tiro ao alvo? Não? Hein? Já? O que a pessoa faz? Vamos imaginar uma floresta, tá bom? Ou então você atira, lá tem diversas coisas lá para atirar. Você pega, atira para depois ver o que atirou? Não. Imagina alguém vai praticar tiro ao alvo, não vou praticar primeiro na floresta. E aí vai na floresta, tem um bocado de árvore bonita, grande, e aí chega lá e pá! Aí depois sai procurando onde é que acertou. É assim? Primeiro vai lá e marca ali aonde quer acertar. Quem está me entendendo? Então, ao colocar o seu pedido, coloque o seu pedido, anteveja a bênção de Deus, mas estabeleça o alvo, marca, Senhor, é aqui que eu vou chegar, amém? É assim que vai ser a minha vida. Então, segunda primeiro o lugar onde você quer acertar. Como é que vai ser a sua vida? Esse meu filho, que eu falei para você que é chefe da Defensoria Pública, ele estava pastoreando em Goiânia, e pastor precisa muito. Acho que não é o caso dos pastores daqui, mas normalmente os pastores precisavam. Hoje já tem muito pastor que precisa, mas não, viu?
mas os pastores precisavam muito de aproveitar promoções dos supermercados. Então havia uma promoção de supermercado lá em Goiânia, foi anunciado no rádio e saiu no Jornal Popular, e então nós fomos. Aí eu fui com a esposa e as crianças, 4 crianças, para ir para o supermercado. Então o Emer com aquele aparelho e as 2 muletas e tudo, e não tinha jeito de andar no supermercado, tinha gente demais, nós gastamos tempo demais. Ali o Emer estabeleceu um alvo. Quando voltamos para casa ele disse: papai, hoje eu aprendi uma lição. Eu acho que ele devia ter uns 9 anos a essa altura, se eu não estou enganado. Eu falei: qual a lição, meu filho? Ele disse: papai, eu vi que eu não posso andar atrás de propaganda, atrás de promoção, não posso andar atrás de promoção. E ele disse: papai, eu sofri demais hoje, eu estou muito cansado e muito oprimido ali. E então, já que eu não posso, e para não precisar de andar atrás de promoção, eu não posso ganhar o que o senhor ganha. Eu preciso ter. E para não ganhar o que o senhor ganha, eu vou ter que estudar bastante. Então, a partir daqui, papai, eu decido, eu serei uma pessoa estudiosa. Amém. E até hoje é extremamente estudioso. Até hoje. Tomou a decisão lá na dificuldade, estabeleceu um alvo. Meu filho mais velho é tido como inteligente, o Wilton. E aí o Emer disse assim: não, inteligente é o Wilton. Agora, eu como não sou inteligente, tenho que esforçar. Qual dos dois será que é mais inteligente? Aquele que esforça, não é? Então, assim, eu tenho um alvo, está caminhando em direção ao alvo. O seguidor de Jesus deve ser uma pessoa determinada, que persevera em caminhar em direção a alvos específicos. Uma pessoa que sabe aonde quer chegar. Uma pessoa a quem nem a morte é capaz de desviá-la de seu caminho e da direção do alvo. Uma pessoa que não tem alvo, ela não vai a lugar nenhum. E se for, não sabe o que foi. Ela não tinha alvo. Então, por favor, eu vou parar por aqui e nós vamos orar. Mas eu gostaria que você pensasse comigo da importância de estabelecer algo e de ter perseverança. Vamos lembrar alguns nomes. Já pensou Santos Dumont? Quantas tentativas frustradas, não é? Mas ele tinha um alvo. O homem vai voar. Eu quero voar. Quantas tentativas frustradas? Ou Thomas Edison, né? Hoje parece que é tão fácil pensar no lâmpada, não é? Mas quantas tentativas frustradas? Mas ele tinha um alvo, perseverou. Pense em Eduardo Mondlane, em Moçambique. Então, uma pessoa que converteu quando criança numa missão no interior do seu país, teve a oportunidade de estudar, depois fugiu, e depois teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa, conhecer desenvolvimento, conhecer outras formas de governo, que não nem a tribal e nem a colonial, ver outra forma de governo, começa a sonhar com o seu povo governando a si mesmo, e então vem para o seu país com esse sonho de levar o povo moçambicano a governar a si mesmo. Pensa em Mandela, que foi esses dias, né? Foi embora esses dias. Oh, que homem, não é verdade? Que homem. Então, injustamente aprisionado, e aí sai da prisão sem ódio, porque disse: não, a pior prisão é a prisão interior, é o ódio. E diferentemente dos outros países que experimentaram a libertação política, ele disse: não, os brancos devem ficar. Tem lugar para todos, né? Tem lugar para todos, eles devem ficar. Eles têm sua família, tem tudo aqui. Alguns deles ficaram revoltados com ele, que achavam que todo mundo tinha que ir embora, mas o coração perdoador, aleluia, que modelo, que gente, né? Pensa em Martin Luther King. Olha, tem a ver com algo. Martin Luther King, uma das coisas mais importantes que eu acho que já ouvimos a respeito dele, quando ele disse: se você não tem uma causa pela qual morrer, você não serve para viver. O outro é aquela: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Esse é alvo. Amém? Eu tenho um sonho. Por favor, quem está me entendendo? Por favor, amados, por favor, mas escreva, anote isto. Talvez para alguns de vocês que estão fazendo esses pedidos,
que estão ouvindo a ministração da palavra, talvez ao chegar em casa devia tirar algum tempo de oração e começar a escrever como vai ser a sua vida, quais são os seus alvos para a sua família, para o seu país, quem você vai ser para a sua nação, o que você vai fazer para a nossa nação antes de ir embora daqui. Fazer alguma coisa. Quantas pessoas, hein? Para a igreja, para a família, não é? Obrigado. Não é? Quais são os seus alvos? Eu estou chorando por uma grande necessidade e um desafio inatingível pelo homem, mas plenamente possível e realizável por Deus. E eu estou querendo viver e ver uma igreja como esta sua, acessível a todas as famílias nessa nação. Será possível isso? Nós começamos com o alvo de ter a Igreja de Cristo até 2026, está perto, em todos os municípios dessa nação, 5.565 municípios. Quem crê ser isso possível? Então começa a incluir lá, por favor, nos seus alvos, pode ser? Se vocês têm coragem de começar a pedir isso, coloca lá na sala de oração. A igreja começar a também visitar a sala de oração, está orando pelos missionários. Não é justo ficarmos com essa bênção só para nós. Vamos buscar isso de Deus para que, pelo menos até 2026, todos os municípios possam contar com a presença da Igreja de Cristo. Há muitos outros que nós podemos pensar. O conde Nicolau Zinzendorf, o estadista missionário, David Livingstone, o escocês que conseguiu a atenção do mundo para as necessidades missionárias da África. Todos tinham alvos específicos e caminharam em direção a eles com determinação e perseverança. Todos enfrentaram muitos obstáculos e oposição, mas seus sonhos e alvos eram não só específicos, mas também nobres e maiores do que os obstáculos. É isso que nos motiva para continuar. Por favor, ao estabelecer alvos, não estabeleça coisas tão pequenas. Estabeleça alvos que sejam tão elevados, tão nobres. Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Tão nobres, tão elevados, tão grandes, que vale a pena lutar até o fim para vê-los alcançados. Decida isto. Faça valer, seja quais forem os anos ou dias que tenha para viver nessa terra. Faça valer esse tempo. Posso ouvir o amém de quem está decidido a isso? Faça valer. Faça valer. Bendito seja o Senhor. Então, esses homens dedicaram com perseverança, crendo contra todas as possibilidades, e caminharam e atingiram os seus alvos. Graças a Deus. Sim, citado por Og Mandino, ele diz que daquele livro Maior Segredo do Mundo, ele afirma: as condições de conquista são sempre fáceis. São o quê? Sempre fáceis. As condições de conquistas são sempre fáceis. Temos apenas que nos dedicar um pouco, persistir um pouco, acreditar sempre e nunca voltar atrás. Nunca voltar atrás. Mas como uma pessoa poderá persistir e não voltar atrás se não tiver caminhando em direção a um norte específico, se não houver estabelecido alvos específicos? Portanto, queridas, vamos sonhar. Vamos sonhar. Vamos ver e estabelecer alvos nobres para a vida nossa, de nossos familiares, de nosso povo, da nossa igreja, do nosso país. O Senhor Jesus ajudará a caminhar em direção a esses alvos. Caminhar de mãos dadas com Ele. Amém? Tem duas maneiras de ter vitória nesse mundo. Uma delas é caminhar de mão dada com Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Oh Deus, nos ajude a entender isto. Nos ajude, Paizinho. Oh amados, a luz pode brilhar. Crê isto.
A luz pode brilhar. A vida vai fazer sentido. Nada vai nos roubar a paz. Nada vai nos roubar. E nós aprenderemos a fazer nossa fé funcionar. E viver de modo a abençoar. Viver como um canal imenso de bênção a jorrar. Jorrar para as pessoas. Queridos, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.